Salve Dino Lover! Mais um vídeo na área e hoje a gente vai conversar sobre o Nitro 5. Esse é o notebook da Acer, da linha Gamer, focada para você que está a fim de jogar no notebook. Ele tem um custo-benefício muito legal e é muito querido por muita gente. Então fica no vídeo e confere comigo algumas das opiniões que eu tive nesses poucos dias de uso. Pessoal, na ideia de deixar o vídeo mais completo, eu coloquei na caixa de volta. Isso é só para vocês terem uma noção do que vem. Então não é um unboxing, né? Eu realmente vou contar o que eu tive de experiência com o Nitro 5. Quando a gente abre, a gente tem aqui uma caixinha na lateral, onde vocês vão encontrar a fonte, tá? Essa daqui é a fonte do Nitro. Ela é uma fonte bem potente, é uma fonte de alimentação bem cara, por sinal. Se você tiver algum problema aí, você vai se assustar com peça de reposição e afins. E a gente tem o Nitro 5. Dentro da caixa você não tem mais nada, só o manual mesmo. O manual físico tem poucos produtos que vem hoje em dia, né? Mas esse é um deles. E vamos partir para o notebook, pessoal. Aqui ele vem envolvido com um isopor de proteção. E galera, tem mais manual que eu esqueci aqui, ó. Olha só. Além daquele que eu mostrei, você tem alguns manuais de instrução de uso para instalação, guia rápido. Alguns adesivos também, ó. São uns adesivos bem legais, por sinal. E é isso. E um seria de instalação de driver. Instalação de driver? Isso, instalação de driver. Deixa eu guardar eles aqui. E depois do isopor a gente tem o Nitro. Ele vem com uma certa proteção aqui, um tecido, né? Para proteger durante o transporte. E é um tecido bem macio, para evitar de arranhar e tudo mais. Vou guardar também. E aqui a gente tem o Nitro 5. Galera, é um notebook bem grande, com 17.3 polegadas, né? E então assim, tem uma tela que tem um espaço muito bacana, tá? Ela é uma tela de 60 Hz, então se você está pensando em jogar algo a 120, 144, 240, esse modelo não é para você. Mas é uma tela muito boa. Apesar de ter algumas polêmicas envolvendo a questão de coloração, por exemplo, não sabe se dizer ao exato qual o quão precisa é a representatividade das cores na tela do Acer, do Nitro 5. Não existe nenhum manual, não existe nenhuma informação oficial, mas aparentemente ela atende bem e é uma característica boa por equipamento, beleza? E eu vou pedir para a galera aproximar a câmera aqui agora, para vocês verem melhor como é que é teclado. Vou mostrar ele desligado, vou mostrar ele ligado, para vocês conseguirem ver como é que é a iluminação do teclado, porque o Nitro 5 tem iluminação no teclado, então você que joga no escuro, você vai conseguir enxergar as teclas melhor e vai melhorar a qualidade de sua gameplay, né? Tu não vai errar a tecla. Pessoal, a estrutura do Nitro é em plástico, tá? Você vê que é um plástico bem resistente. Aqui eu nem tirei a proteção da letra aqui ainda, né? E uma parte legal é a estrutura de refrigeração dele. Ele tem essa saída de ar aqui, que aparentemente dá conta do recado. E essa aqui, cara, essa é a salvadora da pátria. Essa ajuda a manter o seu notebook bem resfriado, até porque aqui a gente tem uma configuração mais robusta que eu já vou contar para vocês. E aqui desse lado a gente tem as entradas, né? A gente vai ter rede HDMI tipo C, esse modelo já vem com USB tipo C, e duas 3.0. E é isso, pessoal. Basicamente, em relação à carcaça, é isso que vocês vão encontrar no Nitro. Tem essa parte para refrigeração aqui embaixo também. A gente encontra dois coolers para auxiliar na refrigeração. Normalmente os notebooks têm um, né? Mas o Nitro conta com esse extra aí. Então isso ajuda fazendo com que a estrutura de refrigeração dele seja bem boa e bem interessante, galera. Dino Lovers, uma coisa muito interessante aqui que me incomoda muito e é um ponto negativo, eu não sei o quanto vai captar, mas só nessa abertura, olha quantas marcas de dedo o notebook absorve, cara. É bem incômodo, dá uma sensação de sujeira, porque, olha lá, olha só,
por mais que você mantenha ele limpo, né, ele fica com um aspecto de sujo às vezes. É um ponto negativo no Nitro para mim, mas isso não é nada demais, né, mas é uma questão que acaba atrapalhando. Então aqui onde você tem uma área de muito contato, você acaba tendo essa sensação de sujeira também, onde você mexe no teclado, aonde você esbarra, apoia o punho para poder digitar e afins. E, enfim, falando de outros detalhes e uma parte muito boa, olha que incrível esse design das teclas, galera. Então, as teclas estão desligadas nesse momento, eu não liguei o Nitro ainda. Mas olha que legal que é isso de você ter essas teclas coloridas em vermelho com preto. Isso dá um tchan muito legal, sem contar que ele destaca as teclas gamers. Como vocês viram aí, olha só, as nossas principais, a SDW e as setas, elas estão bem destacadas ali, facilitando a visualização. Reforçando, ainda não está ligado, então isso fica muito mais bonito. Pessoal, chegou a hora de ligar. Quando você liga aqui, ele vai iluminar o teclado e, bem, alguns pontos negativos que eu identifiquei nesse período. Ponto número 1, galera, a webcam é bem fraquinha, ela deixa a desejar. Então a gente teve essa experiência usando aí nas edições, alguns dos vídeos que vocês veem no canal a gente inclusive editou com esse notebook, mas enfim, a câmera deixa muito a desejar, tá? Porque ela é uma webcam bem simples e às vezes você tem celulares que vão trazer um desempenho melhor. Então se você está pensando numa videoconferência, numa reunião, está pensando em comprar para ter home office, tem muita reunião, cuidado, talvez ele não vá te atender muito bem nesse aspecto. E bem, vamos falar de configuração, galera. Acompanha comigo aí na tela. Pessoal, o Nitro 5 desse review, ele conta com um Core i5 de 9ª geração, que é o 9300H. Ele tem 8 GB de memória DDR4, mas um aviso importante. Essa configuração que vocês estão vendo no vídeo, enquanto eu estou testando Death Stranding, ela está com 16 GB. A gente já colocou mais 4. Fica aí a dica. Essa memória de fábrica que vocês encontram aí de 8 GB é um gargalo, dependendo do tipo de operação que você vai fazer. Pessoal, ele vem com um HDzinho de 1 TB e com SSD de 128 GB. São dois slots M2. Um já está ocupado com esse 128 e o outro está livre. E ele tem uma plaquinha de vídeo da NVIDIA da 1650, né? Que você vai ter 4 GB de memória dedicadas à execução de vídeo. Pessoal, agora gameplay de Death Stranding, galera. O jogo roda bem também nos seus 60 FPS. O game tá no alto, então para vocês terem uma ideia, opa, não cair. Pra vocês terem uma ideia, tá tudo com uma textura alta, a resolução tá em Full HD. Então você vê que já é uma taxa de FPS bem acima, por exemplo, do PS4 Fat ou do PS4 Slim, ou de muitos jogos que rodam também no Xbox, né? Que rodam ali na sua casa de 30, 40 FPS. Então esse notebook já te entrega um pouco mais de desempenho do que esses consoles, galera. Pessoal, algumas informações importantes que eu não falei com vocês. Duração de bateria. Em média, quando você está com uma economia alta e com cerca de 25% de brilho, você vai ter por volta de 5 horas de duração. Quando você tem uma economia moderada, com cerca de 50% de iluminação na tela, você tem 3 horas e meia, 3 horas e 40 de bateria. Já quando você coloca ali em desempenho com brilho alto, você vai ter em torno de 2 horas e 20 de bateria. Olha, na prática, se você joga um Warzone ou algum jogo mais pesado que acaba consumindo mais, é bem provável que essas 2 horas e 20 caiam ainda mais, tá, galera? Mas lembrando, se tratando de um notebook, quando você for jogar, é sempre interessante você deixar o carregador plugado, porque melhora o desempenho do equipamento. Valeu a pena comprar o Nitro? Cara, valeu. Porém, a gente teve que dar esse upgrade de memória, mas isso é para finalidade, né? A gente usa aqui em questão de edição de vídeo, até para alguns jogos, como o COD, por exemplo, que o requisito mínimo já é de 8 GB de memória RAM. Então isso faz com que você perca muito desempenho, galera. Isso afeta muito. Então é necessário você fazer alguns upgrades, tipo de memória, ou para você que está pensando em colocar todos os seus jogos em SSD para reduzir o tempo de leitura, esse modelo vem só com 128 GB, então é muito pouco. Você vai precisar dar esse upgrade, você vai precisar trocar, colocar um M2 ou alguma coisa assim que te ajude a ter um tempo de carregamento menor,
uma redução de tempo de espera. O COD, por exemplo, é um jogo que tem muita textura para carregar, instalação de shader, enfim. São algumas variáveis que afetam o desempenho do Nitro, mas que faz que ele vale a pena mesmo assim. Até porque é um notebook que tem uma baita de uma tela, como a gente conversou, ele tem as 17.3 polegadas, não é todo notebook que tem esse telão grandão que vocês veem aqui. O monitor, que é a tela de IPS, é muito boa, apesar de não ter nenhuma referência do quão precisa é a questão de coloração, como eu comentei no início do vídeo. Ela é uma tela muito boa, tem uma fidelidade de cor legal, então você vai gostar. Se você está pensando no Nitro para jogar, vai te atender. Esse modelo em específico, eu só recomendo que você coloque um pouquinho mais de memória. E é isso, pessoal.